Boa noite, seja muito bem-vinda. Essa é a série que estamos fazendo, começando essa série Mestres da Música, né? É uma série que nós vamos apresentar todos os professores da escola para o público, mas assim, de uma forma a conhecer um pouquinho mais da história de cada professor, da história de vida, da história com a música. Então vai ser um bate-papo gostoso e fico feliz de Maiara ter aceito aí o nosso convite para ser a primeira, né, para estrear a nossa série. E Maiara, eu queria pedir primeira coisa para você cantar uma música para a gente abrir já essa live bem, bem gostoso ouvindo você cantar. O que, que você gostaria de cantar para a gente? Bom, bora nós. Primeiramente, boa noite a todos os que estão assistindo. Boa noite, Elô. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo super massa aqui para, enfim, contar um pouco da nossa trajetória, que já Sim. tem um tempinho aí. Antes disso, vamos então de música. Eu vou cantar um compositor bem jovem chamado Marcelo Genesi, que é já um compositor bem expressivo da música contemporânea. E a música Aham. chama-se Felicidade, tem tudo a ver com o que a gente está precisando nesse momento. Leveza, felicidade, vamos nós. Vamos lá. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Lindo! Que delícia! Boa noite a todos que acabaram de entrar. Muito obrigada a todos que ficaram esperando até a gente conseguir se acertar aí, né? Mas a espera já valeu, foi super gostoso. Maiara, eu queria começar o nosso papo pedindo para você contar um pouquinho de onde você nasceu, um pouquinho da sua infância, como que se você chegou na música já muito na infância ou só na adolescência, como é que foi Ok, tudo? vamos lá. Eu nasci no estado do Pará, longe, longe, na cidade de Belém. Com 8 meses de idade eu vinha perder a visão. Daqui um pouquinho a gente fala mais um pouco sobre isso.
E a música começou assim muito cedo, né? O pessoal começava a dar brinquedinho assim pra mim, e sempre brinquedinhos sonoros, né? Não via muita graça em boneca, nada, e gostava de coisa que fazia barulho. E batia nas panelas da minha mãe já, e ela tá aí pra contar as histórias. Então, comecei a me interessar por coisas sonoras, né? Como é lógico. E aí, com 8 anos de idade, comecei a estudar violão. Estudei um pouco de violão com 8 anos. Era um violão enorme, assim, e graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, assim, tive as dificuldades normais, a preguiça normal da criançada, né? Então isso é normal, isso aí é uma coisa que não tem como mudar. Então estudei violão, estudei 1 ano de teclado, com 9 anos estudei um pouquinho de teclado também, na cidade onde nós morávamos. Só um parênteses, eu fui fazer tratamento de vista, quando houve a fatalidade que aconteceu comigo, vim fazer o tratamento no Sudeste, então viemos embora aqui para Minas Gerais, para fazer tratamento nos hospitais de BH, que eram referência na época, acredito que ainda sejam. Então, nessa cidade onde nós nos instalamos, não foi em BH, foi numa cidade mais distante um pouco, haviam poucos recursos, né, de estudo de música, então o que tinha lá de estudo de música eu fiz, né, fiz um curso de violão, fiz um curso pequeno de teclado, mas daí já comecei a trabalhar com 10 anos, eu já tocava assim, em casamento, essas coisas, nunca mais parei. Já são 10 anos? Já são 21 anos, aí vocês descobriram a minha idade, tá vendo? Quase 22 anos já nessa brincadeira, e estamos aí até hoje. E a brincadeira ficou séria e ficou mais séria cada dia, né? Gente, mas 10 anos você já tocava em casamento? Comecei a tocar em casamento de 10 para 11 anos, por aí. Meu Deus do céu! Mas assim, todo mundo, o seu trabalho, né, da sua família, deu para realocar e vir trabalhar, ou deixaram coisas lá e recomeçaram tudo aqui? Quando viemos de Belém para Minas Gerais, largamos tudo lá. Meus pais largaram, né? Eu tinha 2 anos só. Sim. Então deixaram tudo, venderam o que tinha lá na esperança de que o lance da vista tivesse tratamento, né? Acabou não dando certo, mas, poxa vida, deu certo um monte de outras coisas. A música deu certo e já valeu. Não, a música escolhe a gente, não somos nós que escolhemos, né? Ela que escolhe a gente. E você tem mais irmãos? Sim, nós somos uma família de 5 irmãs. 5 Só mulherada irmãs? Na família. Só meu pai de Só homem na família, mulherada. imagina, que beleza. Ele obedece direitinho, não tem problema. Beleza. A gente sabe que é assim, né? E depois, na adolescência, você continuou em Belo Horizonte? Não, eu não me instalei em Belo Horizonte. Eu me tratava em BH, Assim, mas perto, eu né? fazia isso. Eu continuei, fiquei lá até os 14 anos, quando eu vim pra cá, pra Tatuí, pra cursar o conservatório. Tem uma tia que mora aqui, e ela Tá. ligou pra minha mãe e falou, olha, na cidade onde eu moro tem uma escola de música pra ela, que é muito boa. A minha mãe não pensou 2 vezes, chamou o velho, chamou as meninas e falou, nós vamos embora porque ela tem Agora que para ter Tatuí. uma carreira, tem que ter uma profissão. Então, assim, a gente se mudou 2 vezes e, Por graças a conta Deus, as disso. 2 vezes foram assim, bem sucedidas, né? Foi para que eu pudesse ter um tratamento no começo, mas daí depois para que eu pudesse ter um futuro, né? Como Claro, profissional da você música. sabe, Mayara, que eu fico aqui pensando que são poucas as famílias que se disporiam a fazer isso. Muitas poderiam falar, tá difícil, acho que não vai dar nada, Com qualquer coisa certeza. assim, E era uma ou família grande, não dariam assim. importância. Família grande, eu já tinha uma irmã emancipada que poderia ter escolhido ficar por lá, mas não, Aham. eles vieram todos e assim, eu devo à minha família tudo que sou, tudo que estudei, tudo que aprendi, o meu trabalho hoje que eu consigo desenvolver com os meus alunos, enfim, tudo foi graças ao apoio da minha mãe, assim, dos meus pais, das minhas irmãs. Então eu Aham. digo para a família da galerinha que está estudando hoje, apoia. Vai assistir a aula, põe as suas crianças para estudar, porque onde você não vê nada hoje, pode haver um futuro brilhante, um futuro maravilhoso, um futuro de realizações na música, né? Que foi também o que Sim. aconteceu comigo. Aliás, eu acho que essa é uma questão importantíssima
que é a questão familiar. Em relação à música, a gente vê muitas situações diferentes de, às vezes, filhos talentosíssimos e são brecados, né? Não podem seguir porque, não é uma profissão rentável ou não é segura, sei lá, qualquer coisa, como se as outras profissões fossem super seguras, né? Exato, exato. E às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa que ama, passa a vida toda fazendo uma outra coisa que não gosta, portanto, todo o caminho para a infelicidade, porque a família não teve essa visão que a sua teve. Foi assim, olha, eu dou parabéns e já fico feliz da vida porque vocês tiveram essa ideia, porque se não fosse tudo isso, Maiara não ia estar aqui com a gente hoje, né? Aqui dona na Ana escola. Arlete está aí, está ouvindo você falar. Eu já vi, a dona Ana Arlete, já vi. Parabéns, Isso. eu fico feliz de conhecer vocês aí através da Maiara. Maravilha. Agora me conta como é que foi essa mudança e chegar numa escola como o Conservatório de Tatuí. Estudei lá e eu sei que assim, aquilo é uma paixão. Foi para você também? Entrar é difícil, mas é mais fácil do que sair. Depois você entra, você não quer sair mais. É uma beleza. Conservatório foi uma escola onde eu tive contato com professores maravilhosos, amigos maravilhosos, onde eu consegui vencer várias barreiras, consegui, através sem palavras mesmo, só através da minha vontade de aprender, mostrar que as diferenças não são impedimento para que ninguém venha aprender. Então eu acho que o pessoal acabou meio que saindo com essa vivência de como lidar com uma pessoa com deficiência visual. É diferente, não podemos negar isso, é diferente, mas não é tão trágico quanto parece, não é tão difícil quanto parece. Então, quando você pega o jeito, sabe, é como lidar com qualquer outro ser humano. No começo você vai ter que pegar a forma da convivência ali, e enfrentei bastante preconceito também, como é óbvio, né? Em todas as situações a gente enfrenta preconceito, mas graças a Deus soube vencer e estudei assim bastante, ralei muito mesmo para conseguir me formar. Não foi fácil, tive que enfrentar, vencer, quebrar alguns obstáculos que me apareceram dentro lá da instituição, mas consegui me formar, graças a Deus. E é que nem eu disse, né? Quem bebe desse mel, eu fiquei 5 anos fora, mas agora tô lá de novo fazendo piano, dando um jeito nesse piano aqui, e aí eu saí Mas em 2013, você foi primeiro para fazer canto, então? Você fez o teste, foi canto? Foi canto. Fiz MPB canto. e jazz ou você fez o lírico? Eu comecei no comercial, lembra daquele curso comercial? Lembro, depois não teve mais esse curso. Exato, eu fiz 2 anos no comercial, depois acabou o comercial eu fui pro MPB. Daí nessa primeira fase eu fiz o canto e fiz o teclado, era um curso também que tinha teclado ou MPB jazz, não, acho que não tem mais. E aí fiz o teclado, foram quase 7 anos levando os 2 cursos, assim, muito loucamente. E quem eram os seus professores lá, assim, de canto? De canto, eu estudei com o Cláudio Casarini, que foi o primeiro... Foi meu colega de contemporâneo comigo. Pode crer. Então, eu estudei com o Casarini, foi meu primeiro professor, maravilhoso. E estudei com o professor André dos Guimarães, que para mim é uma das maiores referências assim da música popular brasileira. Sim, é na mesma do Cebolinha, né? De tudo. Exato, de quase todos nós. Tem a Ana também, né, que é pupila da Andréia também, que foi de uma turma anterior e que agora também está... Mas a Ana Malta foi sua professora ou foi sua colega de... Não, também não, nenhum nem outro. Ela foi de uma turma acho que anterior à minha. Tá. E aí depois o piano daí você começou com o Cláudio Casarini e fez todo o tempo ou não? Não. Depois estudei com a professora Maria Antônia Negrão também, que é uma pianista maravilhosa. Sim. Estudei com ela e estudei com o professor Beto Correia, tô lá com ele agora nessa segunda fase, né, minha no conservatório, tô lá com ele. Estudei com o Oscar, maravilhoso, coisa
divino, assim, um pianista excelente, um O professor melhor ainda. nosso querido Oscar Aldana. Estudei com o Oscar, foi o que me abriu as portas para cursar o piano lá no conservatório. Eu fiz algum tempo de aula com ele e para mim foi uma abertura assim de caminhos para que eu conseguisse. Aliás, um beijo, Oscar, se você estiver assistindo, se você chegar a assistir. Você é uma referência pianística para todos nós aí. O Oscar está aqui com a gente. Então, Bom Oscar, demais, é isso aí, sinta-se viu? acolhidíssimo pela Maiara. E outra coisa que eu queria saber, eu ouvi alguém falando, não me lembro se foi a Ana Malta ou alguma outra pessoa, que você fez um trabalho com a biblioteca do conservatório para alguma coisa do Braille. Isso, chama-se Musicografia Braille. É um curso de teoria, né? Que seria teoria no curso das pessoas. Para nós chama-se Musicografia Braille, que é toda a parte de leitura, né? Toda a parte teórica. Aí, na época em que eu estudei, nós tínhamos um departamento de transcrição, em que nós pegávamos essas Tá. partituras e transcrevíamos os arranjos da tinta, né? Que a gente fala da partitura normal para o Braille. Isso acontecia por causa da Jazz Combo, que foi um outro projeto que nós desenvolvemos lá, onde eu fui bolsista por três anos da Jazz Combo do conservatório. E daí os arranjos eram escritos pelo Paulo Flores e transcritos pelo Reginaldo, que veio a ser meu marido. Entendi. Essas coisas estão, esses trabalhos todos estão arquivados no conservatório? Não, esses trabalhos eram exclusivamente para os shows da Jazz Combo e eram as minhas linhas de voz, no caso. Então estão comigo. Tá. E o que existe hoje alguma coisa no conservatório para uma pessoa com deficiência visual? O que existe assim de possibilidades para a pessoa em relação à parte? Porque isso eu não sei. Existe partituras em braille? Perfeitamente. Existem Tem partituras tudo. em braille, mas infelizmente a gente não, até onde eu tenho conhecimento, ainda não existe uma biblioteca no conservatório de partituras em braille, mas existem publicações em braille em São Paulo, onde há outras instituições que dão o curso, né? Então existem sim publicações, mas até onde eu tenho conhecimento, até o momento em que eu estava no curso de musicografia braille, biblioteca não havia. Havia as transcrições daquilo que a gente precisaria usar naquele determinado momento. Mas então isso é uma coisa que é importantíssimo a gente até saber se isso existe em larga escala em lugares maiores, que são, vamos pensar no piano, um beabá aí de aprender piano desde o início, existe recursos para as pessoas com deficiência visual? Os livros de Então, piano, coisas assim até transcritas onde para o eu tenho braille? conhecimento, não. Até onde eu sei, não existem publicações, até porque as coisas são bastante antigas, né? E aí não havia não sei, essa consciência da importância de que houvesse métodos, né, para piano. Então, se existe, pode ser que em outro lugar do Brasil sim exista. Aqui no conservatório, até onde eu tenho conhecimento, não. Mas acho importante porque tem que abrir, né, as possibilidades para todo mundo, né? Então isso é super Perfeitamente. importante. O que existe Mas, é, como eu te disse, o departamento de transcrição. Então, por exemplo, as lições que são passadas são transcritas né, para cada aluno. Isso existe. certo, Mas a biblioteca já montada, não. certo. Mas e como é que começou a sua carreira como professora? Então, começou assim que eu me formei. O pessoal me via cantar e falou: você não dá aula, você não dá aula. E eu vou te falar que começou bem por acaso. Assim, a última coisa em que eu imaginava que eu faria seria dar aula, sabe? Então começou mesmo experimentando. Eu falei: eu vou pegar um conhecido, uma pessoa, vou tentar passar alguma coisa, vou ver se eu tenho essa didática, porque cantar é uma coisa, dar aula é outra coisa totalmente diferente, né? Completamente outra linguagem até. Exato. Então, comecei em 2013, no ano que eu me formei, eu já comecei. Então, eu abri lá um espacinho na casa dos meus pais na época, comecei a dar aula e começou a dar certo. Eu via que as pessoas me entendiam, porque a minha preocupação seria que as pessoas pudessem
me compreender e que sem o contato visual, né? Porque no mundo visual em que nós vivemos, tudo passa por esse crivo. E aí eu falei, será que eu vou conseguir corrigir postura, corrigir? E graças a Deus eu fui desenvolvendo essa audição mais atenta, e fui conseguindo corrigir a postura dos meus alunos, a abertura de boca, coisa assim. E tem dado certo, graças a Deus. Já são aí 7, 8 anos já dando aula, já atendi bastante gente de todas as idades, de toda forma. Nunca tive assim uma ressalva, algo que não dá para ensinar por causa do problema da visão, ou alguma coisa nesse sentido. Graças a Deus nunca tive. Pelo contrário, os meus alunos, eu digo que eu sou sortuda, os meus alunos todos vão assim muito bem. A gente está vendo isso. Mas eu queria saber umas coisas assim. É mito ou é verdade que se você perde um dos sentidos, aguçam-se os outros? Ou, no caso, né, o seu ouvido é mais privilegiado do que outras pessoas? Não, o que eu acredito é o seguinte, não é que pela perda de um sentido você tenha outro sentido aguçado, não. Eu creio num treinamento ao longo da vida, né, em que, por exemplo, a pessoa que não tem as pernas, não é que ela tem o braço melhor do que o braço dos outros, não é isso. É que ela treinou, se adaptou àquela condição e desenvolveu, né? O nosso corpo, uma vez que é exercitado, ele é incrível, assim. Tem pessoas que fazem coisas com um braço só que a gente com os dois não faz. Então, a gente, partindo desse pressuposto de que você, não tendo um sentido, utilizar para treinar os seus outros sentidos, acaba assim aguçando o sentido que você treina mais, mas não pelo fato, não é porque você é cego, você tem o ouvido absoluto. Não, não é por isso. Pelo fato de você precisar mesmo utilizar para se orientar no tempo e no espaço, para, enfim, se comunicar, para tudo. Então, mas acredito que para... Não é pela... Não, eu entendi. Eu entendi. Pelo treinamento, pelo desenvolvimento que isso causa ao longo da vida. Mas eu vejo assim, a coisa, se você ouve o seu aluno com um posicionamento errado de língua ou de palato e tal, você, claro, tem que detectar tudo isso com o seu ouvido, né? Perfeito. E para essas correções que são super importantes no canto, e a gente vê que seus alunos têm um trabalho técnico muito, muito bem feito. Até então, acontece muito isso, eu falo, às vezes o aluno, perdão por cortar você, às vezes o aluno está cantando e eu falo, abaixa um pouco a cabeça, levanta mais o palato. Como você sabe? Eu falei, não posso revelar meus segredos. Eles vão começar a achar que é mentira, né? Mas isso é uma coisa muito legal. Um professor de canto tem que, eu acho que uma das dificuldades, a maior dificuldade entre um professor de canto bom e um maravilhoso, excelente, vamos dizer, a maior dificuldade não. A diferença é o professor que consegue ouvir melhor o que está errado e como corrigir aquele, porque você ouve que tem alguma coisa que não está soando legal no corpo do aluno, né, na emissão do som, e aí você tem que saber exatamente o que falar para ele corrigir aquilo, né? E isso eu acho incrível, justamente isso quando eu ouço as suas aulas, né? Que a gente percebe o seu trabalho com os alunos é muito, muito detalhado e muito, muito sério, né? Então, assim, essa coisa da carreira pedagógica te pegou mesmo, né? Pegou, e aí, como eu estava dizendo, era a última coisa em que eu pensava quando me formei, e hoje é uma das coisas que me dá mais prazer. Eu costumo dizer que são meus passarinhos, então quando eu tô aqui com os meus passarinhos, os daqui, os daí, pra mim, nossa, me cura, me lava, assim, se eu tiver meio down e der uma aula, eu já fico diferente. Ai, que bom. O aluno vai bem, eu me emociono, eu acho bom demais, e aí, falar que nem mineiro, né, eu acho bom demais, e aí falo, é isso aí, você quebrou tudo, arrepiou.
e incentivo, a gente dá risada, a gente conversa, a gente trata de coisa séria, pega no pé também. Tem alunos meus aí que já conhecem como é que é. E aí, estudou? Como é que é? Vai ter jeito não de estudar ou tá difícil? Eu tenho que te ligar às 3 da manhã. Derrubei sem querer. E, Relaxa. Mayara, eu queria saber também um pouquinho assim, isso para as pessoas que estão nos assistindo, e tal, para você falar um pouquinho para eles. Você dá aula para todos os estilos de repertório, de todos os estilos de Todos os estilos. música. Todos os estilos. Tem algum que você Gente, tem preferência? não, eu acredito assim que se a gente confundir a nossa preferência com aquilo que o aluno deseja ou aquilo que ele almeja, aí começa a atrapalhar um pouco, você começa a influenciar no caminho do aluno, né? A gente não deve influenciar no Certo. caminho, a gente tem que apontar o caminho para ele chegar onde ele deseja chegar, né? Então a gente não pode Uhum. ser aquele tipo de professor que ensina aquilo que gosta, a gente tem que ensinar aquilo que o aluno tem necessidade, tem desejo de aprender e, Aham. claro, trazer boas referências, mas sempre respeitando a individualidade de cada um. Então eu não tenho assim, eu gosto da aula disso, disso não gosto. Não tenho isso. Para E mim, tem um outro mito aí que eu queria perguntar para você, se isso é mito ou não, que uma professora mulher ficaria melhor trabalhando com vozes femininas e que para os para homens seria melhor professores homens, por causa das referências, tal. Isso tem realmente a ver ou não? olha, na minha experiência, eu não cheguei a ter grandes dificuldades em lidar com os meus alunos, né, com os alunos Aham. homens. Nunca tive esse problema. Você tem que adaptar, na verdade, o que você faz é adaptar os exercícios à tessitura daquele aluno. E eu ia falar, eu vou cantar, eu até brinco com eles, eu vou cantar em cima porque eu sou menina, você canta embaixo porque você é menino. Aí entra na Aí hora, na cabeça e dá certo. Nunca tive tem problema com os meus aluninhos, não. tem uma pergunta aqui da Ju Antoniali, que ela queria saber o que você mais escuta hoje, né? Que tipo de música você gosta mais de ouvir? Oi, Ju, tudo bem? Para ouvir é a minha paixão, é a minha especialidade, né? MPB, tá boa, tem que ser, não tem jeito. Ouço jazz também, ouço um pouco de pop, eu Ah, ouço um pouco de tudo, na verdade vai muito do momento, mas o que me toca mais, assim, o que eu amo fazer como cantora, agora não como professora, o que eu amo cantar, levar para as pessoas, a causa que eu abracei mesmo foi a causa da música brasileira, e é o que está na minha alma, assim, quando eu tenho que mostrar uma coisa para alguém, já me vem as coisas brasileiras e tal, algumas coisas internacionais também eu canto, e esses últimos né, vídeos mas que você postou fazendo coisas brasileiras, assim, tá muito, muito bonito. E, Mayara, agora eu queria saber um pouquinho como é que foi que você, conta para as pessoas, né, quer dizer, como é que se chegou na Escola Camargo Guarnieri. então, outro dia eu fiz essa pergunta pra você, né? Como é que foi? Eu não sei, não faço ideia. Eu só sei que um dia você me chamou, eu fui lá mas foi através dos meus queridos amigos, vou falar deles de novo, que pra mim são referências, a Ana Malta e o Oscar. Então foi através deles, houve uma conversa, né? Você estava precisando de um professor para dar aula, para dar as aulinhas presenciais. E aí a Ana lembrou, né, de mim e falou para você entrar em contato comigo. E quando você falou comigo na hora, eu falei, putz, bora lá, novo desafio. Era Vamos. uma escola que eu já conhecia, sempre admirei, né? Tenho vários amigos que já deram aula na Camargo. Então eu falei, que massa, fiquei super honrada com o convite, justamente por já conhecer o trabalho da escola. É, E aí conversei aqui, né, com meu marido e ele falou, não, bora aí, vai ser... Sempre a primeira fase é a mais difícil, né, por causa da locomoção, a fase da adaptação, mas acredito que isso aí também já consegui, já deu certo Tranquilamente. e foi de boa e pra mim foi uma honra poder ter recebido o convite. Tranquilamente, é. Estou muito feliz em E estar desenvolvendo esse trabalho lá com vocês. Espero que os alunos também estejam curtindo o trabalho que tem sido feito. E todo mundo, assim, a gente se diverte bastante, troca bastante ideia, canta muito, corrige muita coisa. É um trabalho da aula, é uma coisa muito boa, né? É uma coisa maravilhosa mesmo, assim.
E aquela turminha realmente é muito boa. E é verdade, quando a Ana Malta, né, me falou de você, e eu sabia que ia ser uma experiência nova para a gente, né, que a gente ainda não tinha tido nenhum professor com deficiência visual na escola, então eu achei em primeiro momento que ia ser meio complicado, né, como é que vai ser aquela expectativa. E foi ótimo porque você também nos trouxe uma experiência muito leve, muito tranquila, sem, assim, já viu que ia ser super tranquilo já desde cara, né? Hoje você já decorou, né? Onde vai para cá, para a Foi cozinha, tudo para lá, pronto lá já. já, Vocês já já estão no outro se lugar já. acha, né? Sim. E tem sua sala e já conhece bem o seu espaço. E realmente foi uma honra para a gente ter conseguido trazer você para cá e poder trazer para as pessoas, né, esse trabalho. Então eu fiquei assim, muito feliz mesmo. E principalmente de hoje a gente tá trazendo esse papo aqui com as Pra gente se conhecer pessoas, um pouco né? mais, sempre tão corrido lá, né? A gente nunca tem Verdade. tempo de Para os trocar uma ideia, alunos mas também, né? Que sim, com durante a aula certeza. não vai ficar conversando tudo isso, mas é importante também para eles conhecerem um pouquinho do seu dia a dia. E por falar em dia a dia, eu queria até então agora conversar um pouquinho sobre esse seu dia a dia, casamento, quando é que aconteceu tudo isso, como é que foi essa história aí com o Então, o meu Reginaldo. transcritor, é Regis mesmo, o povo chama de Regis, de Naldo, É, tem tanto apelido que eu nem sei. Então, assim, nós nos conhecemos nos corredores lá do Conserva, né? Ele era meu transcritor, como eu disse, chegava as partituras para ele fazia a adaptação da tinta para o braille, e um dia a coordenadora desse departamento nos apresentou e a gente começou a conversar, e foi tudo muito leve, assim, foi tudo bem tranquilo. Ele começou a ir aos concertos, na época com a Jazz Combo, e acabou que, enfim, deu certo, as ideias se combinaram e a gente tá aí. Vai fazer 5 anos já esse ano, graças a 5 Deus, de anos. relacionamento. Que Nós estamos aí. legal. Nossa, muito jóia. E ele é muito jóia, ele já foi à escola acho que uma ou duas vezes, né? Dá Exato. uma força lá, acho que nos vídeos dos seus alunos, né, Perfeito. pro final do Ele é o meu ano. assistente para assuntos fotográficos e videográficos. Ó, super, super Bom bom. demais. E Mayara, conta pra Um gente grande como é que trombonista, foi. diga-se de passagem. A gente, graças a Deus, tem também Grande desenvolvido. trombonista, porque eu vi os vídeos de vocês cantando e ele participando, mas logo ele vai estar lá na escola, com certeza a Oh, gente se Deus quiser. Vamos estudar trombone, meu vai povo. ter uns alunos de trombone logo lá, vamos ver se a turma vai se animando, né, com essa pandemia, já vai, se isso passar logo. E justamente por falar em pandemia, como é que foi o impacto da pandemia na sua vida profissional, pessoal? Como que foi o início? Então, é bem complicado, porque a gente, de fato, como a maioria dos nossos colegas, né, a gente ficou mesmo sem tocar, né? O ano de 2020 praticamente a gente não tocou em lugar nenhum, assim, de 2020 a gente não tocou em lugar nenhum, porque não tinha como, né? Tava tudo fechado, e isso se reflete, lógico, nas finanças, né? De nós todos. Sim. Então acabou sendo bastante complexo. Graças a Deus eu sempre tive aqui os meus passarinhos, então eu comecei a dar aula para eles online, os meus alunos, e não tive resistência da parte deles. Se tiver algum aluno particular meu aí assistindo, um beijo, obrigada pela confiança. Não tive nenhum Tem tipo de gente até resistência. falando que é uma honra tê-la como professora. Oh, É o beleza! Márcio. Bom demais aí. Esse cara é um querido, tem um grande potencial, vai muito longe. Então, assim, graças a Deus eu Pandemia. tive essa adaptação para as aulas online, né? Tive muita sorte com os Uhum. meus alunos aqui. E foi o que salvou também, foi quando você me chamou. Você vê como que Deus é maravilhoso na vida da gente, enfim, segundo a fé de cada um, né? Mas eu acredito muito em Deus e creio que Deus, ele cruza os caminhos das pessoas no momento correto, né? Então foi exatamente quando você entrou em contato comigo que nós começamos a trabalhar, que foi melhorando aqui tudo para nós, graças a Deus, e posso dizer que
Deus não nos deixou nada faltar e a gente tá agora já melhorou um pouco, né? Porque as coisas começaram a querer abrir, já fizemos alguns sons e esperamos poder fazer muita coisa ainda, muito som ainda esse ano, 2021, porque o dedinho já começa a coçar para tocar, já viu como é que é. Então, justamente isso que eu queria saber. Quais são os seus planos agora, pensando num futuro agora sem pandemia, vamos pensar assim, com as coisas melhores. Exato, nós estamos aqui em pleno desenvolvimento do repertório do duo, né? Que é o do meu com o Reginaldo. A gente está já há algum tempo desenvolvendo o repertório, trabalho, escrevendo para editais. Estamos nessa luta aí de todo músico brasileiro, né? Que é escreve, vê se aprova, grava, faz material. Ai, não aprovou, vamos pro outro. Daquele jeito que você já deve ter ciência, né? Então, meu Mas projeto vocês principal... pretendem gravar esse material mais para frente? Sim, com Ou certeza. só Então, logo fazer haja possibilidade, a shows? gente... no momento a gente está desenvolvendo um repertório não autoral, um repertório para shows, mas então logo haja possibilidade, a gente sim pretende registrar isso, porque não, né? Tem que ter um registro do trabalho. E tem o meu trabalho solo também, né? De piano e voz. Tô aí nessa luta já há tantos anos e tô tirando coisa nova, sempre tirando coisa nova. Faço alguns arranjos aqui também para as coisas que eu gosto de tocar. Esse lado, o meu lado compositora está começando a querer aflorar um pouco. Olha que legal. Ultimamente, para te falar bem a verdade, esse ano eu me dediquei quase que exclusivamente às aulas de canto. Então, nesse ano 2021 é que a gente vai voltar a mexer com o duo, né? E dar seguimento aí às coisas musicais da parte da cantora mesmo, assim, né? E, Mayara, no começo da entrevista a gente conversou, você falou que a gente ia falar um pouquinho mais depois sobre o momento aí com 8 meses que você perdeu a visão. Perfeito. Como exatamente isso aconteceu? Foi um procedimento médico, foi uma contraindicação de um medicamento, né, na época, que não foi respeitada. Eu tive um probleminha de saúde aos meus 8 meses lá na minha terra, no estado do Pará. E precisei ser internada para resolver esse problema de saúde, que nada tinha que ver com a visão, mas a internação se prolongou, né? E aí eu precisei de um remédio para a pele, né? Para eu ficar muito deitada, foi um problema de certa forma grave. Então eu precisei desse remédio para não ter escabiose, né? Que é aquela, quando você fica muito deitado, você acaba tendo aquelas feridinhas na pele, né? E esse remédio não podia ficar, acho que mais de 3 dias, algo assim, e acabou ficando, infeccionou a vista, eu acabei entrando com um problema, saindo com outro problema bem maior, assim. E o hospital se eximiu da culpa, enfim, não prestou nenhum tipo de assistência à minha família. Nossa. O jeito que teve foi largar de tudo lá e começar uma vida nova no Sudeste, onde havia mais condições de tratamento, né? Então foi a partir disso que nós viemos para Minas Gerais, para BH, para começar o tratamento, e nos estabelecemos no Triângulo ali no interior de Minas. E uma coisa que eu noto, que eu acho que também foi fundamental, foi a forma como a família trabalhou isso com você, para que isso nunca ficasse como até a gente conversou outro dia, né? Aquele coitadismo. E sim, assim, existe essa característica, mas vamos trabalhar e vamos seguir, né? Não vamos ficar só naquela coisa, ai, coitada de mim, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa muito, muito importante, né? A forma como você foi educada, vamos dizer assim. Com certeza, eu posso dizer que fui criada como qualquer outra menina da minha idade. Nós éramos em 5, né? Então, nunca houve diferença quando tinha que organizava, lavava, varrer casa, varria. Quando tinha que entrar na chinela, entrava todo mundo. A dona Ana é brava demais, a conta agora ela tá mais calma um pouco, mas quando a gente era pequena era demais. E aí entrava na chinela mesmo, não tinha esse negócio não. E o pessoal falava, você depõe ela para lavar louça, você fala, lógico, um dia ela vai ter a casa dela, não vou viver para sempre. Ela era tipo, a minha mãe era tipo a mãe do Ray Charles. Então, eu não consigo não pensar na mãe do Ray, porque ela é
incrível no filme, porque tudo na vida é como a gente encara cada situação, né? A gente pode encarar a situação como, o que eu vou fazer? Nunca mais vou fazer nada e para mim dá tudo errado e ficar naquela revolta, ou você pode escolher o contrário. Vou enfrentar e vamos tentar diminuir as dificuldades que, claro, que vão acontecer, né? Isso. E na escola, como que foi assim, a convivência com colegas? Houve bullying? Não houve? Então, na época não tinha nome, né? Mas houve bastante. Na época não tinha esse nome. E a parte escolar, essa parte foi a parte mais complicada mesmo. Não teve nada de bom, assim do ponto de vista de convivência. Eram poucos os alunos que... Enfim, anos 90 não tinha... Hoje em dia já é pouca consciência de diferença, de diversidade, né? Você imagina naquela época. Eu sou velha. Mas zero, 90 era zero. complicado. Então... Foi difícil, essa parte não foi muito fácil não. Houve muito bullying mesmo. As pessoas, elas não... Enfim, não querem lidar com uma pessoa diferente e pronto, acabou. Não sei como é que é hoje em dia. Hoje em dia já existem salas de recursos, existem um monte de medidas para promover a inclusão, mas antigamente não tinha isso. Você era colocado lá e tinha professor que fingia que você não estava ali, não tinha transcrição de material didático para o Braille. Então, o professor que queria editar a matéria ditava, copiava, tinha professor que não queria editar, mandava os outros ditarem, e aí quando ninguém queria editar, eu ficava só ouvindo explicação. Então, é mais ou menos por aí, nessa base. Bem complicado. Mas hoje eu vejo que você tem uma facilidade muito grande com as tecnologias, né? Assim, você usa o celular normalmente, né? Tranquilamente, computador. Exato. E tal. A tecnologia assistiva, que é o nome que se dá às tecnologias que têm por objetivo promover a inclusão digital das pessoas com deficiência, então a tecnologia assistiva foi o grande feito da minha vida, assim, porque foi quando eu consegui, por exemplo, entrar numa sala de aula e não ficar tão deslocada, né, com o computador. Só para título de conhecimento, hoje em dia já existem softwares que chamam-se leitores de tela, que são, por exemplo, no telefone você põe o dedinho lá e ele te fala onde você está com o dedo. No computador você mexe pelo teclado ou pelo mouse e a voz te fala onde você está selecionado, para você clicar, para você arrastar, grosso modo é mais ou menos por aí. Então tudo que vocês veem eu ouço com a minha assistente virtual. Tipo esses OK Google, essas coisas que tem hoje em dia, mais ou menos por aí. E aí cursei digitação. Tem um outro aspecto também da minha criação, que onde eu me criei, eram muito poucas as possibilidades de estudo, né? Então, de vez em quando chegava uma franquia nova, dessas franquias de informática, não sei se você se recorda, nos anos 90 tinha muito isso, né? Aprenda o curso de inglês, assim, na franquia tal, e ia para cidades pequenas, ficavam por um tempo, iam embora, enfim. E aí, todo curso que tinha, assim, de temporada, lá ia as meninas da Dona Ana fazer. Todo curso que tinha, a gente ia fazer. Não tinha conversa. Minha mãe dava um jeito dela lá. Nossa família sempre foi uma família muito humilde, mas de pais muito trabalhadores. Então minha mãe dava um jeitinho, arrumava um dinheirinho, colocava todo mundo no curso. E assim eu cursei oratória, cursei inglês, cursei informática, cursei digitação. Era uma piração, assim. Todo curso que tinha, ela colocava a gente para fazer. E foi isso que acabou me salvando um pouco, assim, depois que as tecnologias se aprimoraram, né? E eu fui por esse caminho e hoje posso dizer que quando você me chamou, você falou, a gente usa tal coisa digital. Eu falei, o problema para mim é papel. Se não for no papel, tá bom. Se for digital, já é. Realmente, a gente não tem qualquer problema em relação a papelada da escola, que hoje realmente é quase toda virtual, né? E você vai embora. Mas, Mayara, vamos escutar mais uma coisinha aí para você tocar pra gente. Bora nós. Que você prepara aí mais uma coisa bem legal aí para nós. Tocar um standardzinho de jazz pra gente ficar feliz. Certo, pra gente depois encerrar. Boa.
Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I don't want to lose them. Take my eyes, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go and live without you? You know you took the part that used to be my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my eyes, I'll never use that. Your goodbye left me with eyes that cry. Oh, how can I live without you? You know you took the part that used to be my heart. So why not take all of me? Uhul! Que lindo! Maravilha! Maiara, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Quero agradecer imensamente você ter aceitado esse nosso convite, dado esse show, aberto tanto, né, da sua história para a gente. Queria cumprimentar toda a sua família. Parabéns mesmo por vocês terem enfrentado tudo isso com tanta firmeza, com tanta fé e proporcionando, né, essa pessoinha fofa aí que está aqui com a gente na escola. É um prazer enorme mesmo para a gente estar com você na escola. E para quem está nos assistindo, quer conhecer a professora Maiara, estamos lá na Escola de Música, ela está toda quarta-feira lá, da 1h30 até as 9 da noite, tem algum ou outro horário vago ainda, né? Acho que poucos, mas tem. Então, fica aí o convite para quem quiser fazer aula com ela, conhecer esse trabalho, tá aí à vontade. E vocês quiserem deixar alguma palavra aí para as pessoas, para a gente, fica à vontade, Maiara. Enfim, obrigada pelo convite, Elô. Obrigada por ter acreditado no trabalho. Obrigada por não ter permitido que o pré-conceito, né, fizesse parte do seu critério na hora de me chamar para dar aula. Isso é muito importante. Porque tem coisas que a gente é impedido de fazer só pelo pré-conceito, né? Então, Sim. Isso existe mesmo. E não é só contra
contra o cego, é contra o cadeirante, é contra o negro. Então, infelizmente, a nossa sociedade ela não sabe lidar com diversidade. Nós estamos começando a querer aprender, mas ainda estamos no caminho para isso. Então, quero agradecer a você por ter me feito convite para dar aula lá na escola. Quero dizer que estou muito feliz. Mandar um beijo para todo o pessoalzinho que faz aula comigo lá. E quero falar com os pais das crianças, os pais dos meus alunos. Acreditem no futuro das suas crianças, no futuro musical das suas crianças. Pode ser que a música não dê tanta segurança, mas hoje em dia quase nada dá. Viu? Eu acho que nada dá, só se você nascer já, né? Então, acreditem no futuro das suas crianças, ponham eles para estudar música, procurem saber como eles vão indo nos cursos de música, dos exercícios que tem, o que não tem, perguntem. Não só, sabe, não deixem só a cargo do professor, seja de música, seja na escola. A escola é uma extensão da casa da gente. Então, acreditem, a educação é o melhor caminho, a educação musical é o melhor do melhor caminho para formar seres humanos que compreendem o tempo de cada um, compreendem as formas diferentes de aprender de cada um, compreendem a diversidade, os timbres de voz diferentes. A música, ela traz não só um aprendizado que você utiliza na música, ela traz aprendizado, a arte em geral, né? Traz um aprendizado para a vida. A arte nos faz mais nobres, a arte nos faz melhores, a arte nos ensina a superar as nossas dificuldades, a aguçar os nossos sentidos, e ela lava a nossa alma dia após dia. Então põe a criançada para estudar. Você que já não é mais tão criança assim, também acredita que você pode aprender. Não fica aí pensando que, né, não fica com coisa na cabeça, não. Vai lá que a gente dá um jeito no celular, para você cantar lá e vai dar certo e vai ser bom demais. Elô, um beijo. Tá bom, você, beijo. todo mundo. E a todos os nossos queridos que nos assistiram, muito obrigada pela atenção, pelo apoio. Quem quiser seguir no Instagram aí, seguir no Facebook, a gente tem conteúdo o tempo todo aí, os vídeos. Sim. A gente está aproveitando para criar conteúdo, né, para as plataformas. Então, quem quiser seguir, quem quiser adicionar lá no Face, certo? Quem quiser marcar umas aulas lá conosco na Camargo, tamo junto. Tá joia, gente. Beijo a todos, uma boa noite. Muito obrigada, Maiara, e muito obrigada a todos. Boa noite.